Olá, pessoal! Nós faremos agora a análise do livro intitulado O que é Crítica Literária. Vamos dividir essa análise em 4 partes. No primeiro capítulo do livro, nós temos a crítica literária como questão. Bem, a pergunta "o que é crítica literária?" exige uma resposta por meio de uma definição. Algo como a crítica literária é a apreciação fundamentada dos méritos e das falhas, das qualidades e defeitos de uma obra de literatura. O objetivo deste livro é abordar a prática da crítica literária em diversos de seus aspectos, chamando a atenção para os desacordos, as contradições e as zonas de conflito existentes dentro de si mesma. É preciso ressaltar que a crítica está intimamente ligada ao humano. Não faz sentido criticar o clima, se há sol, se chove, mas não existe nada de errado em realizar uma crítica à previsão do tempo, que, por exemplo, nos tira essa experiência imediata da natureza. É muito fácil confundir a crítica com a interpretação pura e simples. E, de fato, a história de uma está intimamente ligada à da outra. A maior diferença está no fato de que a crítica busca implicar algum espaço concreto de veiculação e a consequente existência de um público leitor, de uma esfera pública na qual ela vai se inserir. Aquilo que seria uma interpretação em uma prova de literatura pode se tornar crítica se for publicada no jornal da escola, quando então será um objeto de discussão por parte de alunos, pais e professores. É fundamental para a noção de crítica que ela mesma possa ser criticada. Essa abertura para o debate já indica que a crítica literária não existe sem uma função social, por mais indireta que ela possa ser. Como nós vamos ver aqui, a crítica literária teve um papel importante no processo de instituição, no século XVIII, da cultura como nós conhecemos hoje. No Brasil do século XIX e da primeira metade do século XX, ela foi fundamental para o projeto de construção da identidade nacional. Por meio da crítica, manifestações literárias tão diferentes quanto o indianismo e a Semana de Arte Moderna passaram a contribuir para a representação daquilo que seria, para o bem ou para o mal, a essência da nação. Mesmo em uma situação de reduzida relevância, talvez até mesmo por causa disso, a crítica pode apontar para verdades sociais mais amplas. O aparente distanciamento da obra literária daquilo que seja reprodução imediata do cotidiano, do mundo regido pelo autointeresse e pelo antagonismo de todos contra todos, pode ser um pressuposto para penetrar nestes elementos. De maneira geral, é possível dizer que a crítica existe hoje sob 2 formas principais de comunicação não tão fluida entre si. Vamos ter a crítica acadêmica, que é realizada na universidade. Ela busca ser rigorosa e não está primordialmente preocupada com problemas de tempo e espaço. Ela também não busca primeiramente a um público mais amplo, pois vai ter como horizonte uma comunidade de pares. A crítica de jornal não pode se dar ao luxo de ser difícil ou longa demais. Ela ambiciona, acima de tudo, ser compreensível, para poder atingir o maior número possível de leitores, vistos aqui como consumidores. Quando postas lado a lado, a crítica acadêmica e a crítica de jornal sinalizam as suas fraquezas. Por não ter um compromisso direto com o receptor, a crítica acadêmica é muitas vezes difícil de ser compreendida. A desproporção entre a produção e o uso, centenas e centenas de livros e milhares de artigos científicos, não tem mais do que meia dúzia de leitores cada. Não é apenas um desperdício, mas também se choca com a ideia de universalidade, que subjaz a ideia de cultura. Já a crítica de jornal parece estar cada vez mais incluída em uma lógica de mercado. Isso se manifesta em uma tendência para beneficiar a superficialidade, reduzir o espaço de reflexão e ignorar aquele desinteresse sem o qual
crítica alguma pode ser exercida. No entanto, as duas esferas necessitam uma da outra. Sem conexão com o jornal, a universidade definha, pois ele é, em grande medida, o único ambiente social organizado e de prestígio, para além da escola, a tratar de literatura. Mas a presença de acadêmicos no jornal vai ajudar a contrabalançar a deficiência de formação estrutural do jornalista, que vai ser, por definição, um especialista em generalidades. Ao criticar determinada obra, deve-se levar em consideração apenas ela mesma e não seu autor. A crítica possui, então, uma falta de engajamento direto com aquilo que seja exterior ao seu objeto, o que não quer dizer que ela seja neutra. Recusar-se a emitir um valor já equivale a defender um valor, que é justamente o da ausência de valores. Em qualquer escrita argumentativa, a figura do antagonista é um pressuposto narrativo incontornável. Aqueles que se recusam a julgar muitas vezes colocam o próprio antagonismo na posição de antagonista. Seria possível algum crítico negar pura e simplesmente a genialidade de Shakespeare? Sua grandiosidade está atestada em milhares de interpretações de suas peças e de sua lírica, que se estendem por séculos e fazem parte da herança histórica e cultural do Ocidente. No entanto, é possível levantar a questão crítica de se a apropriação de Shakespeare pela indústria cultural, sua transformação em mercadoria, em patrimônio cultural, não interferiria na possibilidade de recepção de sua obra. Seria possível se perguntar aqui se a transposição do enredo de Romeu e Julieta para uma miríade de meios diferentes, dos quadrinhos aos desenhos animados, não geraria uma poluição narrativa ou um simulacro que impediria a apreciação estética da obra. É importante, portanto, perceber que, mesmo o lugar dos maiores gênios da literatura não está assegurado. No decorrer da história, houve variações imensas de juízos, e quando a crítica não consegue mais apontar para algo de verdadeiramente novo e interessante em determinado autor, não importa o quão famoso seja, ele morre como objeto literário digno de nota. É possível distinguir aqui outra oposição importante, a de crítica normativa e crítica imanente. A crítica normativa compara a obra a alguma norma, a algum parâmetro exterior, seja ele de ordem mais ampla, como a crença de que a literatura tem de ter compromisso social, ser moralmente positiva, de que deva educar as pessoas ou fazê-las melhores, ou de cunho mais propriamente estético, como o pressuposto de que as obras devam ser belas, simétricas ou harmônicas, de que os personagens com profundidade psicológica são, por definição, superiores àqueles chamados de planos, que possuem apenas um traço de caráter. A crítica imanente, por outro lado, procura julgar o texto conforme o princípio que ele parece estabelecer para si mesmo. Isso significa que o crítico precisa perceber não apenas o que o romance ou o poema está querendo dizer, mas o que ele quer ser, e se consegue levar a cabo tal pretensão de maneira convincente. Os críticos hoje são quase todos unânimes em preferir a crítica imanente à crítica normativa. Se não ficar atenta, a crítica corre o risco de se converter em algo parecido a uma propaganda das obras, deixando dessa forma de ser ela mesma crítica. Para dizer com outras palavras, a crítica imanente pode recair com mais facilidade na lógica de mercado da indústria cultural. Quando isso acontece, tem-se a clara impressão de que as palavras do crítico são as de um atravessador que louva o objeto porque quer que você o compre. De qualquer forma, não existe crítica construtiva. Essa expressão geralmente designa algo como uma boa vontade do crítico, uma disposição positiva diante do objeto que critica. Mas a bondade não é produtiva. O elogio tende a se exaurir em si mesmo, enquanto que a falha, o silêncio ou mesmo o engano podem levar a algum lugar.
Por isso, é tão difícil criticar aquilo que causa deslumbre. Uma vez que a crítica é inevitavelmente valorosa, e já que ela tem a ambição de ser rigorosa e universal, por mais que se ampare na visão de um sujeito singular, tanto mais será fiel a si mesma, quanto mais se entregar ao texto que analisa, sem pensar em seu autor ou no mundo que o cerca. Isso significa que, ao criticar determinado artefato, ao apontar insuficiências, limitações ou equívocos, ela imediatamente projeta uma dimensão paralela, na qual tais defeitos não existiriam. A crítica, então, mobiliza um dever ser, que pode englobar desde uma minúcia textual até uma concepção totalmente diferente de mundo. Isso não deixa de ser uma homenagem ao objeto criticado. Por trás de toda crítica ambiciosa, e essa palavra não é negativa aqui, subjaz a vontade de dizer a última palavra, de pronunciar aquele julgamento final sobre o texto, que seria então incorporado ao próprio material ficcional e narrativo, e que se confundiria com o seu sentido mais íntimo. É interessante observar que, historicamente, a crítica foi um agente na transformação do conceito de literatura, uma função que mantém até hoje. Ao diferenciar o que é bom do que não é, ela acaba agindo sobre o horizonte daquilo que se entende por literário. As alterações no rol das grandes obras são prova disso. Cada século organiza as coordenadas daquilo que tem valor e daquilo que não tem. E a crítica é o agente privilegiado nesse processo. Em uma determinada época, pela desestabilização de padrões de valor, a crítica adquire um poder particularmente importante, a ponto de influenciar as obras antes mesmo de elas serem escritas. Com a crescente tecnologização da crítica e o prestígio cada vez maior de determinadas escolas interpretativas, nós nos deparamos frequentemente com textos que parecem ter sido compostos para serem lidos exatamente de acordo com alguma abordagem crítica atualmente na moda. É a capacidade de realizar leituras cerradas, de aliar imaginação e rigor, que caracteriza o profissional da área de letras hoje. Se na literatura a ênfase recai sobre a integridade de um artefato, a crítica filosófica, que também se baseia em textos, procura trazer sua discussão para a realidade e para a tradição da filosofia. O mesmo se aplica à sociologia, dependente de fatos, à história, subordinada a documentos, à psicanálise, fundada sobre as manifestações do inconsciente. A crítica literária é forçosamente limitada. Ela tem como princípio de base se restringir a obras que, em sua grande maioria, querem ser ficcionais e evitar comentários amplos desnecessários à sua compreensão. E nós finalizamos a análise do primeiro capítulo desta obra. Bons estudos a todos e até a próxima.